Queridos, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Quero louvar a Deus, pois é gratificante e muito peso todas as vezes que recebemos a oportunidade do nosso pastor. Às vezes é melhor pregar em congresso de 30, 40 mil pessoas. Dá menos nervoso. Mas eu quero ler um texto, tendo em vista que é um culto de terça-feira. Eu quero ler um texto muito conhecido no primeiro livro do profeta Samuel. Capítulo 1. Eu quero ler 2 versículos para usar o contexto, algumas lições que outro dia eu estava ouvindo o pastor pregar aqui sobre o impossível e comecei, e hoje à tarde eu estava meditando, parece que sabia. Capítulo 1, versículo 7 e o 9. O 7 diz o seguinte: isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso, Ana se punha a chorar e não comia nada. Versículo 9. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou. Quando o sacerdote ali estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Junto a um pilar do templo do Senhor. Queridos, eu quero tomar por base esse texto para meditar em algumas circunstâncias das nossas vidas. E se eu fosse dar um tema, eu ia dizer que os problemas não definem quem nós somos, e sim a forma que reagimos a ele. Quando nós, seres humanos, obviamente, os irmãos hão de convir que nós somos dotados de momentos de fraquezas, e na maioria das vezes nós deixamos que o momento nos rotule, que o momento, e muitas vezes diante de um problema, defina quem nós somos. Quando nós meditamos no contexto e no texto que nós lemos, a primeira coisa que nós, entre tantas as outras, mas é a que me veio à mente, é o problema de Ana. O problema de Ana era sério, muito sério. Era tão sério que todas as vezes, no ápice que os irmãos forem ler a Bíblia e me pensar em impossibilidade, você vai ver que este problema a atingia. A expressão que para Deus nada é impossível, ela está registrada em Gênesis capítulo 18, salvo engano, 14, por conta de gestação. A gente vai observar no Novo Testamento com Maria, Lucas 1:37. Então veja que o problema da esterilidade era muito sério, porque ele desvalorizava a pessoa, ele humilhava a pessoa, no caso a mulher, e a levava vergonha. Então, tendo em vista o contexto cultural, em que em circunstâncias como esta, a mulher perdia o direito do domínio da casa, assim sendo casada, pois só se descobria na época no casamento. A mulher perdia a amizade das cunhadas, da sogra, e para piorar, a sogra ia dominar a sua casa.
Então veja que a circunstância, o momento, trouxe-lhe um problema que na ótica humana doía na alma. Não tinha resolução humana, não tinha patologia que pudesse resolver o problema. O diagnóstico era perpétuo, estéril. Então, com esse problema, com essa deficiência, entra na história Penina. Se você observar, Eucana era sacerdote. Ana criou-se nesse contexto e casou com ele, tendo em vista que a ordenância era que o sacerdote deveria casar com o filho de sacerdote. Então, por conta deste problema, por conta dos disse-me disse e do desprezo, Penina vem. Então Ana vai ver Penina como um problema, aonde não era. Eu já preguei, quando nós vamos raciocinar, a gente percebe que o problema ele só vem para nos destacar, dependente da ótica que a gente vai ver ou como nós vamos reagir. Então, quando Penina vem, ela vem para suprir uma deficiência biológica de Ana, que era a esterilidade. Então, a Bíblia nos mostra que eles moravam na região montanhosa de Efraim, mas pelo ofício e pelo contexto judaico-hebraico, uma vez por ano eles tinham que subir ao templo central, digamos assim, em Siló, o lugar do sacrifício. E iam pela ordem de todos os filhos de Israel. Então o texto que a gente leu diz que ano após ano, ou anos, subia, quando Penina vem, partindo do pressuposto lógico do contexto, primeiro ano, ela gera. Isso aumenta mais a angústia de quem, pelo contexto humano, isso é notório, é comum, é nosso, torcer para que desse errado. Então vamos partir de um pressuposto crítico que, dentro das circunstâncias que ela estava vivendo, quando Penina chegou, era natural ela torcer que ela também fosse decepcionada. Mas não foi. Penina gera. Então o primeiro ano, eles vão subir a Siló, mas agora quem sobe? Não só Eucana e Ana, mas agora sobe Eucana, Penina, Ana e um bebê. Então a Bíblia mostra pelo escrito que agora, subindo pelo contexto de ser íntegra, no contexto biológico, de ter a companhia do esposo e com um bebê no colo, é prioridade. Então ela olhava para trás e Ana vinha sem nada. Então o primeiro ponto que eu quero me ater é que veja que o antídoto que ela tinha era maior do que o problema que sobreveio. Mas ela deixou que o problema, ela reagiu de forma que o problema a rotulasse. Tendo em vista que eu já ouvi muito, quando eu pastoreava diretamente em congregação, e hoje em maior número ainda, de mulheres que muitas vezes ligam ou me encontram e começam a dizer: pastor,
às vezes até não é crente. O meu marido é rico, eu tenho tudo, mas eu dava tudo para ter o amor dele. Veja que mesmo com a deficiência, mesmo com a improdutividade ginecológica, mesmo subindo atrás, vamos dizer assim, e Penina na frente com o menino no colo, mas Penina tinha filho, mas não tinha o amor tão quanto Ana tinha do marido. Então ela esqueceu da parte melhor que tinha e deu vida ao menor que estava com Penina. Então veja que isso foi o capaz dela dar mais valor, o pejorativo, o negativo, o menor, do que o amor que o marido tinha por ela. E essa foi uma das razões dele não mandar ela embora e nem a tratar mal. Você vê que pelo contexto da história, ela era tratada a pão de ló, ela era tratada como qualquer mulher gostaria pelo marido. Mas ela não viu isso. Então, quantas vezes nós, seres humanos, damos tanto valor a que as pessoas nos rotulam e esquecemos da parte boa que nós temos. E em grande parte, a parte melhor está com a gente. Mas nós valorizamos mais o outro lado, partindo de um pressuposto odierno: maior é o que está em nós do que qualquer outro lá fora. E muitas vezes a gente dá tanta visão, a gente engrandece tanto o problema, que como nós reagimos, somos rotulados amargurado, triste, sem vida. Então ela chegava na igreja assim, a ponto de que não comia e nem bebia. E isso aqui é muito sério. Eu vou chegar lá. Ela esqueceu o que tinha. Ela desvalorizou o que tinha para dar valor o que não chegava nem perto do que ela tinha. Então diz para quem está ao teu lado: independente do problema, o que você tem é maior. Então ela tinha o amor do marido. Segundo ano, agora quem sobe? Eucana, Penina. Agora não era mais 2 filhos e Ana. Terceiro ano, a história se repete. E o pior, a Bíblia diz que quando Penina olhava para ela, ela estava tão desfigurada, ela estava tão rotulada negativamente, porque ela mesmo criou isso, que Penina tirava a onda da cara dela. E aí estava. Penina começava talvez dizendo: deu ruim, hein? E ela do outro lado já estava ferida por dentro. Quem se irritava era ela, não era a Penina. A Bíblia diz que Penina a irritava. Então quem se irritava não era a Penina, era a Ana. Ela perdia o controle, ela se deixava levar pelo contexto da amargura, porque a amargura é uma dor emocional, é uma dor da alma. Então veja que ela começa a história como mulher de sacerdote. Ela não começa a história sem ser crente, como uma desvalida, não. Ela começa como a esposa de um sacerdote. Mas quando o problema vem, ela se deixa rotular e agora se torna uma mulher de sacerdote, uma crente raquítica, amargurada, chorana, desvalorizada, e não dava valor nem o que era mais espiritual. Agora, partindo do pressuposto do que alguns comentaristas falam, e até Champlin também dá um parecer,
que não direto, mas dar um parecer. Imagina 10 anos. No 5º ano, já o grupo crescia. E quem subia? Eucana, Penina e mais 5 filhos. E Ana, sozinha. Do mesmo jeito, amargurada, cabisbaixa, fria. E o marido a amava. 10º ano. Partindo do pressuposto do texto e do que eu falei dos comentaristas, vamos partir, ou seja, 10 anos, ano após ano, filhos e filhas, plural. Agora quem subia? Eucana. Agora quem subia? Penina. Agora quem subia? 10 filhos. Já eram 12. Enquanto quem tinha a melhor parte se deixou retular de crente frágil, de crente chorando, reclamando, triste, acabrunhada, enrolada, Penina crescia abundantemente. Todo ano ela subia e não comia. E sabe qual era o que ela não comia? A oferta da comunhão ou da paz. Você sabe que quando os sacerdotes subiam e o povo era para o sacrifício. Então vem o holocausto, que no original é que suba a Deus em fumaça. Por isso que todo o animal tinha que ser queimado. Vinha de libação, cereais. Quando a farinha tinha que ser queimada ao azeite e ao incenso. E vinha a oferta da comunhão. Esta, em todas as ofertas, em todo o sacrifício, a oferta da comunhão era a única que o sacerdote comia uma parte. Ele e os seus descendentes. Era a única oferta a Deus do povo. Era o único sacrifício oferecido que o sacerdote e a sua família tinham direito por Deus, direito perpétuo de comer uma parte. Vamos ler Levítico 7, 14 e 15. Para dar base. Levítico 7, salvo engano, 14 e 15. E depois, versículo 31 ao 34. Quem puder ler, me ajude em voz alta. Deixa eu pôr o óculos. E de toda oferta é oferta pacífica, como conhecida também oferta da comunhão. Pode seguir. Mas a carne do sacrifício de louvor está na sua oferta pacífica, se comerá no dia do seu oferecimento. Isso. Nada se deixará dela até amanhã. Era para oferecer e comer. Vamos lá. E se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que ofereceu o seu sacrifício se comerá, e que dele fica também, se comerá no dia seguinte. Versículo 31 ao 34. E o sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos. Também a espátula direita darei ao sacerdote por oferta alçada dos povos, sacrifício pacífico. Aquele dos filhos de Arão que ofereceu sangue no sacrifício pacífico e a gordura, esse terá a espátula direita por sua porção. Porque o peito ouvido e a espátula alçada comeram os filhos de Israel o seu sacrifício pacífico, e o dei a Arão, sacerdote, e a seus filhos, por estatuto perpétuo dos filhos de Israel. Amém. Veja aqui o versículo. Você vai encontrar no versículo 31
que a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos e seus descendentes. Era a única oferta por direito perpétuo que o sacerdote, seus descendentes, faziam parte, comiam parte. Era o símbolo da Santa Ceia de hoje. Essa oferta, ela simplesmente tinha o dever de quê? Mostrar para aqueles que participavam, que comiam, era como um culto de ação de graça, como a ceia, que estava em comunhão com Deus, estava em comunhão com o sacerdote, estava em comunhão com o outro. Era a oferta da paz, a oferta da comunhão. Mas veja que o problema que veio sobre Ana, a rotulou, e ela se deixou levar e ser rotulada, que ano após anos ela se desfazia do que era espiritual. Você já pensou, por exemplo, para que se entenda, 10 anos a mulher de um pastor, dirigente de congregação, vem aqui e não ceia, o que é que você vai dizer? Era basicamente isso. A Bíblia diz, ano após ano, ela não comia e nem bebia, fazia descaso do que era espiritual. E enquanto ano após ano ela fazia isso, Penina avançava. Penina fazia história. Dá para você refletir? E eu vou provar a você que os problemas não definem quem nós somos, e sim como nós reagimos a ele, ou a eles. Se você ler o versículo 8, chegou a hora de Eucana bater de cara. Não dava para entender. Veja que ela chegou a um nível tão decadente, um nível tão pejorativo, que não tinha nada a ver com o que ela professava, pelo menos com o cargo, mulher de um levita. Que ele vê 3 coisas que deixam irritado. Veja o versículo 9. O que é que nós lemos? O versículo 8, melhor dizendo, só para você entender o que eu disse. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você chora? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Então todo ano Penina subia, filhos, 10 anos, partindo desse pressuposto. Mas esses 10 filhos e Penina junto num pacote só, não comparava o amor que ele tinha por Ana. E ela não valorizou isso. Então diga para quem está ao teu lado: valoriza mais o que você tem, filho. O que o outro tem pode ser até maior, pode ser em número, pode ser até mais bonito, mas valoriza o que tu tem, mesmo que ninguém veja, mas tu tem. Ela não valorizou, a ponto de Eucana não aguenta mais e abriu o coração. Será que eu, quando o marido vem dizer um negócio desse, gente, não sou melhor para você do que os 10 filhos que Penina tem? Você está dando mais valor ao que ela tem do que a mim, filho. Veja que ela reagiu diferente. Quando ela ouve isso, que levou a sapatada, que às vezes a gente tem que dar sapatada mesmo, levar, ela reage diferente. Aí o que diz o versículo 9? Ela começa o versículo 7, ano após ano, sem comer e sem beber. E o versículo 9 vai dizer: certa vez, após terem
comido. Agora ela comeu. Agora ela ceiou. Agora ela entendeu. Não precisou muita coisa. Ela comeu. E quando comeu, se levantou. E quando se levantou, foi orar. 10 anos de intriga, de pirraça, de irritação. O problema não estava em Penina. A maioria das vezes o problema não está no outro, é a forma como a gente reage. Ela levantou e foi para a igreja, ainda angustiada, e orou. Primeira vez, seguindo a sequência da escrita, partindo do pressuposto 10 filhos, 10 anos, ela ora. Terminou o sacrifício, volta para casa. A Bíblia diz literalmente que seu marido teve relação com ela, mas foi na veia. Pá! Veja que o problema ainda estava. Ela orou, ela foi para o último sacrifício, mas até sem comer. Mas quando ela participou daquilo que era direito dela, da única oferta que o sacerdote e a sua descendência podia comer, era como a ceia hoje que os membros comem. Então ela pegou, e com aquilo era oferta de comunhão. Talvez quando ela comeu, levantou, vai onde está Penina, diz: me desculpa, Penina. Você está certa. Como diz o meu pastor, muitas vezes a gente está errado e ele diz: você está certa. Levantou e foi orar. Agora procura mais intriga, rixa e irritação depois daqui. Quando ela chegou em casa, engravidou. Dá para entender? Quando ela engravidou, não tem mais motivo para briga. O problema estava nela, não estava na Penina. Se o problema tivesse na Penina, a Bíblia dizia que Penina botou para derreter, mas acabou. Penina começou a sair da história. O problema só vem para ver como a gente vai reagir. Se a gente deixa ele nos rotular, nós vamos se rotular e vamos viver com ele o tempo todo. Mas quando ele percebe que a gente não deixou se moldar por ele, ela levanta, ora e engravida. Próximo ano, 11º ano. Agora é o convite. Eucana diz: vamos, meu amor, subir a serra. Vamos adorar. Ela agora tem voz grossa: ô meu amor, eu estou dando de mamar o menino, me justifica lá. Diz por que eu não fui cear. Porque eu estou amamentando. Tudo bem, meu amor. E assim está certo. 12º ano, capítulo 1, versículo 24. O que é que diz? É hora de subir a serra. Versículo 24 do capítulo 1. É lindo isso aqui. E havendo-o desmamado, o levou consigo e 3 bezerros, uma efa de farinha e um odre de vinho. Amém? Olha que coisa linda. Os 10 anos, quem subia? Eucana, Penina e 10 filhos. E Ana, subindo a serra Pulso, amargurada. Quando ela comeu e entendeu o que tinha, o quadro mudou. E agora quem é que vai subir o morro? 3 bezerros. O culto em ação de graça. Agora imagina a cena. Samuel, Eucana era o pai, conduzindo.
Samuel, muito novo. Eucana na frente. Ana, a amada. Imagina quem ia puxando os bois serra acima. Imagina quem aqui ia levando 20 litros de farinha nas cabeças. E 5 quilos de vinho por culto de ação de graça. O certo era o filho de Penina. Então diga para quem está ao seu lado: não deixe o problema rotular você. Diga para quem está ao seu lado: eu estou com dó de quem pensou que você ia continuar amargurado. Vai ter que subir a serra puxando o boi. Procura depois daqui. Só tem louvor, gente. O capítulo 2 é um hino. E ela enche o peito e diz: a minha alma, aquela alma que começou triste, dando valor que não deveria dar, aquela alma que começou amargurada, sem perceber o que tinha, agora ela diz: a minha alma se alegra em Deus. O arco dos fortes foi quebrado e os fracos foi cingido de força. Olha o hino que ela compõe. Aquela que tinha muito filho parou de ter, e aqui não tinha, agora tem logo 7. Ela diz: é o Senhor que fere, é o Senhor que sara, é Ele que mata, é Ele que faz viver, é Ele que levanta do pó e do monturo o necessitado. Para quem prestar atenção, saber que Ele é Deus. Então não deixa o problema rotular você. Esquece que o problema está no outro. Valoriza o mesmo que ninguém veja o que tu tem. É melhor do que o que talvez quem murmura tem em dobro. Então diga mais uma vez, pregue comigo antes de eu orar. Diga: vou sair daqui dando a Deus o problema e me rotulando como compositor de hino. Prepara o hino. Veja que as 3 mulheres de maior impossibilidade, Sara largou a boca a sorrir. Maria compôs um hino na casa de Isabel. E Ana compôs um hino subindo a serra ou descendo. Vai, fique de pé, por favor. Força, levante a cabeça. Não se entregue. Não olhe para quem está ao seu lado, mas diga comigo, diga: dê o que der. Podem tirar o couro, eu não vou desistir. Eu vou continuar comendo.